Olá, bem-vindos a mais um Mundo para Iniciantes, especial Cidadania Polonesa com a nossa querida Grażyna, que é polonesa e fala português, tradutora, intérprete e ajudante de brasileiros que querem tirar a cidadania polonesa. Bem-vinda, Grazi! É um prazer estar com vocês. E a gente está aqui para responder as principais dúvidas de vocês. Nós fizemos um vídeo lá em Varsóvia há mais de um mês atrás para falar um pouco sobre cidadania polonesa e eu pedi para vocês enviarem as suas dúvidas para mim, que a gente ia analisar caso a caso e responder as principais perguntas. Então a gente começou respondendo a pergunta que mais surgiu em um outro vídeo, que é o que acontece se meus antepassados imigraram antes de 1918. Se os seus antepassados saíram da Polônia antes de 1918, a sua chance de cidadania é praticamente nula, zero, infelizmente. Mas como essa era uma história um pouco mais longa e complexa, a gente dividiu em um vídeo diferente, que já está no ar, tem o link aqui em cima, então se essa é a sua principal dúvida, pode ir lá, que a Grażyna já explicou pra gente tudo o que aconteceu. Aqui, hoje, nós vamos falar de todas as outras dúvidas, mas só para pontuar, cada caso é um caso, não é mesmo? Isso tenho que sublinhar e também quero assegurar uma coisa. Cada pergunta que aparece e é dirigida à Ana vem diretamente a mim e eu analiso cada caso e respondo logo o mais depressa possível. A gente montou uma força-tarefa porque a Grażyna trabalha muito e ela não tem condições de ficar lendo os e-mails de vocês e digitando respostas, até porque geralmente responde, daí a pessoa faz uma tréplica, daí vai em frente e não é só um e-mail e uma resposta. E às vezes as pessoas têm e-mails enormes e fazem outra pergunta e outra pergunta e outra pergunta, e nesse período até agora eu já respondi mais de 40 e-mails de pessoas com perguntas, e muitas vezes são perguntas parecidas. Então é por isso que eu não estou colocando o e-mail da Grażyna aqui para vocês entrarem em contato diretamente com ela, mas o meu e-mail aqui embaixo. Então, se depois de assistir todas essas respostas você ainda tiver dúvida, você pode escrever para mim, mas nós estaremos respondendo juntas como um time. Faz aqui, super gêmeas, ativar. Então não precisa se preocupar, tá bom? Estamos aqui para responder juntos. E aqui eu estou com uma listinha de perguntas para a gente responder para vocês, então, outras perguntas além dessa de 1918. Então, algumas perguntas que eu recebi. Quando eu nasci, os meus pais ainda não eram casados. O meu pai é polonês, a minha mãe é brasileira, e ele me registrou alguns anos depois. Por que que eu não consigo a cidadania? Não consegue porque, conforme a lei polonesa, existe uma dúvida se o filho daquela mulher era ao mesmo tempo o filho daquele pai. Se é filho legítimo. Se é filho legítimo. Eu não concordo, obviamente, né? Porque se ele foi assumido pelo pai, ele devia ter direito à cidadania. Não, só durante o período de um ano ele devia ter registrado novamente o filho, sendo ele pai. Se o pai não registrou o filho até a criança completar um ano, a criança não tem mais direito à cidadania, nunca mais. Não adianta. Eu acho que é uma lei totalmente antiquada, machista e injusta, mas infelizmente essa é a lei. Com as leis não se discute. Porque aí você põe em dúvida se aquela mulher, na verdade, se ela era solteira e engravidou, ela pode ter engravidado de outra pessoa. Teoricamente, mulheres casadas engravidam só do marido, né? Às vezes não é bem assim. Mas, infelizmente, a lei polonesa é essa, e não foi a Grażyna que fez a lei, muito menos eu. Próxima pergunta. Eu tenho documentos brasileiros
que falam que a minha avó é polonesa. Tem certidão de óbito que fala morreu fulana no Brasil que era nascida na Polônia. Isso serve para fazer a cidadania? Não. Precisamos de outros dados. Precisamos de lugar de nascimento, data exata de nascimento, nome completo da avó, para tentar procurar a certidão de nascimento polonês. Precisa ter pelo menos um documento polonês válido, porque se forem só documentos brasileiros dizendo que a pessoa é polonesa, não serve, porque é para o governo polonês. O governo polonês só reconhece documentos poloneses. Documentos brasileiros servem para o governo brasileiro. Para tirar a cidadania polonesa, você tem que pedir para o governo polonês com documentos poloneses. Mas com esses dados exatos, lugar de nascimento, data de nascimento, nome completo, podemos tentar procurar e tirar esse documento do cartório. Então tá. Próxima pergunta. Eu tenho documento em russo emitido aqui na região da Polônia quando aqui era Rússia, naquele período antes de 1918. Isso serve? Não. Infelizmente não. Por mais que tenha sido feito aqui na Polônia, se o documento está em russo ou em alemão ou em austríaco, isso era uma época em que aqui a Polônia estava dominada. A gente explicou melhor sobre o vídeo de antes de 1918. Então, se os seus documentos estão em russo, mesmo que sejam documentos de um parente polonês, isso já é um mau sinal de que não serve, né? Infelizmente não. O nome do meu avô, o sobrenome dele, foi escrito errado no cartório. Então eu tenho parentes poloneses, mas o meu sobrenome não é mais igual ao dele. Foi conforme as pessoas foram sendo registradas, foi mudando no cartório e agora já é um nome diferente. Dá para conseguir? Temos que ver bem os documentos e iniciar o processo. E vamos ver o que durante o processo vão dizer os funcionários que vão analisar o caso. Eles podem pedir mais documentos. É difícil responder a essa pergunta de forma exata. Depende de muita coisa, depende de qual documento, depende de qual funcionário vai pegar isso. Às vezes pode até pedir para você corrigir os documentos antes de resolver. É muito comum que isso aconteça, porque os sobrenomes poloneses, para nós brasileiros, são muito complicados. Até o meu próprio sobrenome polonês foi escrito errado na certidão da minha mãe e a gente corrigiu. E aí o meu nome estava escrito diferente do da minha mãe e da minha irmã. Então a gente corrigiu tudo, mesmo eu já tendo a cidadania, por uma questão assim de vamos ajeitar essa bagunça. E por norma os poloneses que emigraram não sabiam falar português, não sabiam explicar que isto é sobrenome, isto é nome. Às vezes acontecem casos que a pessoa que tem como sobrenome o nome. Sim. Tem uma história engraçada que o meu primo polonês foi para o Brasil 15 anos atrás me visitar lá no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, e ele quis visitar o estádio de futebol do Grêmio. E o Grêmio, ele tem cônsuls em cada país, então você pode ser cônsul do Grêmio na Argentina, na Espanha, na Itália, e eles ainda não tinham um cônsul da Polônia, e eles pediram pro meu primo, convidaram meu primo, você quer ser cônsul do Grêmio na Polônia? Ele falou, quero. Daí pediram o documento dele e fizeram uma carteirinha de cônsul. Na hora que ele recebeu a carteirinha, tava escrito, ao invés do nome dele, tava escrito o nome da rua dele. Tava o primeiro nome e ao invés do sobrenome eles colocaram a rua dele, porque eles não conseguiram entender o documento. Então isso aconteceu em 2000 e pouco, 2003. Imagina isso em 1950, né, mas ninguém ainda falava, porque o meu primo ainda falava inglês e a pessoa falava inglês e mesmo assim eles se confundiram. Imagina um polonês chegando lá onde ninguém falava no início do século XX. É uma bagunça. Então tá.
A data de nascimento está escrita errada. Na hora que eles foram copiar, meus avós imigraram para o Brasil, então em alguns documentos ele tem o nome correto, mas a data de nascimento está escrita errada, está diferente em cada documento. E agora? Isso, novamente, temos que iniciar o processo e ver como se vai desenvolver a situação. Se as autoridades polonesas vão pedir a correção no Brasil, é difícil responder a essa pergunta. Eu não sei qual é a cidade dos meus antepassados. Como eu descubro? Se vira. É quase impossível. Pergunta para os seus parentes, vai atrás disso. Não tem um arquivo. Bom, tem alguns sites, Ancestry.com, onde você pode tentar localizar, mas não tem nenhum lugar que seja garantido que você vai ter essa informação. Você pode tentar procurar no Brasil na lista de navios de imigrantes que chegaram, esse tipo de coisa, tentar achar alguém com seu sobrenome lá e descobrir se é seu parente ou não. Mas isso você tem que fazer sozinho, não tem como a gente fazer pra você. Não, isso é impossível. Você já tem que chegar com alguma informação. Eu tenho um documento alemão da época da guerra falando do meu avô e dizendo que ele é polonês. É um documento até de indenização, porque meu avô foi levado a trabalhos forçados, então ele tinha direito à indenização. Isso serve para o governo polonês? Eu acho que não. Porque é um documento alemão e, como a gente falou, para o governo polonês você precisa de documentos poloneses. Então provavelmente não. Eu tenho a carteira militar de quando meu avô polonês serviu no exército na Polônia. Ótimo. Esse é um documento oficial polonês. Sim. Com carimbo e tudo. Vai em frente que sua chance é muito boa. Eu tenho o passaporte polonês do meu bisavô. Fantástico. Desde que não seja de antes de 1918, você não, tá... Não é possível. Bom, não seria passaporte polonês, seria um passaporte austríaco, prusso ou russo. Então tá, se é um passaporte polonês, ótimo, documento super válido, super oficial. Super válido. É um tesouro. Um tesouro. Então, você tá bem. Não perde esse documento, tá? Tem que ter o documento oficial, o documento original, tá? Não é só uma foto. Quanto tempo leva um processo de cidadania? Nunca se sabe. Pode demorar 2 meses, 3 meses, meio ano. Anos até, o meu levou alguns anos. O mais curto são 2 meses, mas precisa-se de ter toda a documentação e, por norma, já é outro membro da família. Quer dizer que o processo já foi acabado para o outro membro da família, a repartição adequada já tem toda a documentação, só verifica os dados, o parentesco e diz que sim, ele é da mesma família. Tipo, a minha irmã conseguiu o passaporte dela, então se ela é minha irmã, eu vou lá. E nós temos o meu pai e a mesma mãe, fomos registradas dentro do período certo, então se ela já fez o dela, eu posso fazer o meu. No caso, eu, a minha mãe e a minha irmã, a gente entrou com o processo juntas, então não teve essa espera, mas digamos que a sua prima conseguiu, a sua tia, algum parente, então essa é a melhor chance que outra pessoa já fez todo o trabalho para você, você só vai lá e aproveita. Eu tenho uma ficha consular de 1948. E agora? Também é preciso iniciar o processo e ver o que vai ser preciso mais. Porque é uma ficha consular do Brasil que fala dessa pessoa. Não é um registro que a pessoa não se registrou no cônsul, mas tem uma ficha consular que fala que essa pessoa existia e como polonesa. E é uma ficha consular do consulado da Polônia. Então é um documento polonês mesmo tendo sido emitido no Brasil, porque o cônsul da Polônia é como se fosse território polonês no Brasil, a embaixada da Polônia. A embaixada de um país é um pequeno território daquele país dentro de outro país, então vale. Que mais? Eu só sei que eu tenho um sobrenome polonês. Eu posso pedir minha cidadania? Infelizmente não. Você tem que se virar e descobrir mais informações.
Você tem um sobrenome polonês, você tem que começar a falar com seus parentes, ver quem é o seu parente mais antigo que você pode perguntar, quem é aquele parente que gosta de pesquisar a história da família, quem é aquele que guarda os documentos, se tem alguma tia velha, se tem algum tio avô que gosta de contar história, vai descobrir, porque você tem que ir atrás de informações. Você pode procurar no Arquivo Nacional, certo? Lá no Rio de Janeiro, ver informações históricas na internet, procurar o seu sobrenome. Às vezes tem alguns sites de genealogia que você tem que se cadastrar, pagar para ver informações. Mas se isso é importante para você, às vezes vale a pena pagar uma inscrição de R$50 para você ter acesso a esses arquivos e tudo isso. Pesquisar navios, chegadas de navios no Brasil com imigrantes, se você acha alguém com o seu sobrenome, e se virar, porque só tendo um nome polonês é muito pouco, não é mesmo? Muito pouco, não abre nenhuma trilha. Sim, a gente tem que achar quem são essas pessoas, quando elas saíram da Polônia e comprovar que você tem relação com essa pessoa. Então depois que você encontra o documento, você vai ter que achar agora uma maneira de provar que, tudo bem, aquela pessoa chegou no Brasil naquela data, mas e aí, como que você prova que você é neto dela, bisneto dela? Então agora é hora de tirar um monte de certidão. Acho que eu não pulei nenhuma, deixa eu dar uma olhada. Então eu acho que é isso daqui. Essas foram as perguntas que a gente recebeu. Como eu falei, foram mais ou menos uns 40 e-mails. Essas daqui foram as perguntas mais comuns depois da pergunta, a fatídica pergunta de 1918, o que aconteceu, por que eu não posso fazer minha cidadania. Esses foram alguns exemplos de perguntas. Várias outras eram super parecidas com essas, eram documentos parecidos, situações parecidas. Então eu selecionei essas. Algumas pessoas até foram super gentis e falaram que eu podia citar o nome delas, mostrar os documentos, falar do caso. Mas eu preferi não expor ninguém, então vamos falar de forma geral, porque teve várias perguntas parecidas, então estamos só respondendo as melhores, no sentido de mais comuns, as perguntas mais comuns. E se você ainda tiver dúvida, tá aqui o meu e-mail, você escreve, eu falo com a Grażyna. Se você tiver chance, nós podemos ajudar você a fazer seu processo. Fala com a gente que vai dar tudo certo. Eu queria confirmar que a Ana é super metódica, ela manda-me todas as perguntas, nós falamos diariamente e consultamos os vossos casos com muito carinho, porque estamos muito preocupados com a vida dos brasileiros com raízes polonesas. A gente está reforçando isso porque algumas pessoas foram procurar a Grażyna diretamente com medo de que eu estivesse respondendo sem consultar ela, mas pode ter 100% de certeza que 100% a Grażyna está vendo todos os e-mails, porque eu encaminho para ela e depois a gente analisa junto. Então tá tudo certo, não se preocupem, não se desesperem. E às vezes não é tão rápido, porque como a gente falou, a nossa vida é corrida, então a gente senta uma vez por semana e olha o processo de todo mundo que chegou nesse meio tempo. Então se você mandou hoje, talvez leve alguns dias para responder, porque assim, a gente tem que se organizar para isso. Então, nós estamos muito contentes de receber as histórias de vocês. Muito obrigada pela confiança de vocês, está sendo muito gostoso. Muito. Infelizmente, eu sofro junto, a Grazi também, quando a gente vê que a pessoa não vai conseguir, fica chateado. Tem muitos documentos emocionantes de ler, né? Porque essa é a vida das pessoas, vida de pessoas que tiveram uma história parecida com a minha, da minha família. Então a gente lê tudo com muito carinho, com muito respeito. Eu leio os documentos, parece que repito as minhas aulas da história, vou consultar no mapa onde é a cidade, onde está agora, se está na Polônia, se já não é uma cidade polonesa. São histórias muito comoventes e agradecemos mais uma vez a vossa confiança e desejamos muita sorte na busca de documentos.
Sim, e de novo eu queria agradecer a Gragina porque ela tá fazendo essas consultas de você tem chance ou não tem chance completamente de graça. E ela não é assim, só bate o olho no documento e ela sabe a resposta. Então muitas vezes a resposta que a gente dá para a pessoa demora um pouco porque envolve ela ligar, fazer consultas, pesquisar em vários locais diferentes para poder dar uma resposta adequada para a pessoa, porque como a gente falou, cada caso é um caso e os casos são complexos. Então eu só transmito as informações e ela faz toda essa pesquisa e tá se dispondo a, se a pessoa, às vezes é um caso que a gente não tem certeza, ela não tem certeza, então ela faz toda a pesquisa e se ela vê que a pessoa não tem chance, ela volta e fala, olha, você não tem chance. E isso tudo, esse tempo que ela dedicou, ela não cobra nada. E tá fazendo isso mesmo por amor à causa. Então, muito legal estar aqui com você. Muito gostoso, a nossa embaixatriz da Polônia no canal Mundo para Iniciantes. Obrigada por esse nome. E aqui a gente está nesse momento em Bydgoszcz, gravamos vídeos em Toruń e estamos aqui gravando esse vídeo para vocês, gravando mais vídeos sobre cidadania para ajudar vocês a trazer esse conhecimento e mandem mais perguntas porque a gente está curtindo fazer esse trabalho. Se você tiver alguma chance de levar em frente, aí sim a gente pode ajudar você e continuar isso e dar andamento para o processo aí já com uma chance real. Então é uma delícia estar aqui com vocês e assistam as nossas aventuras nessa cidade linda que foi hoje. Nós estamos gravando esse cenário lindo, na casa do Krzysztof, amigo da Gragina, que nos recebeu aqui com muito carinho hoje e deixou a gente gravar aqui. E também nós estivemos na casa da Karina e do Marcos, brasileiros fofíssimos que moram aqui em Bydgoszcz também. Então, gente, muito obrigado. Aqui está, aqui debaixo de mim, eu vou colocar a minha playlist de cidadania polonesa com mais vídeos sobre o assunto. Assista. Mande e-mail, aqui na descrição do vídeo tem os links, tem e-mail, tem tudo. Se você ainda não assinou o canal, é o momento de assinar clicando na bolinha. E nos vemos nos próximos vídeos. Até a próxima. Tchau!